Então você vê que esse sujeito está criando uma máquina de impossibilidades, uma máquina de impedimentos mentais. Né? É assim que você escraviza mentalmente as pessoas. No curso A Guerra sobre a Inteligência, eu vou mostrar o número desses tipos de instrumentos paralisantes que existem em circulação hoje em dia, sob o nome de filosofia, de teologia, de ciência social, um monte de coisa. Né? Tudo isso aqui chama-se estimulação contraditória, e o único resultado é dissonância cognitiva. Então, não é que os caras do Concílio Vaticano concordaram com Karl Rahner. Não, todos eles entraram num estado de dissonância cognitiva e começaram a assinar bobagem para tudo quanto é lado. Isso foi o que aconteceu. Quer dizer, note bem, eu não estou vendo isso como um problema de fé, eu não estou vendo do ponto de vista religioso, da ortodoxia. Não, eu estou vendo do ponto de vista lógico e cognitivo da inteligência humana. Esse camarada torna impossível o funcionamento da inteligência humana. E daí, se você já emburreceu mesmo, pouco importa se você é ortodoxo, heterodoxo, herege, você nem está sabendo mais o que está falando, pô. Está para lá de Bagdá, está muito doido. Por exemplo, quando o comunismo se espalha pelo mundo, tal como Nossa Senhora o anunciou em Fátima, não foi Nossa Senhora que o anunciou. É o advento histórico da exposição comunista que nos permite interpretar nesse sentido as palavras de Nossa Senhora, que em si mesmas não tem sentido nenhum. Só a profecia do acontecido, portanto. Até eu sou profeta, porque aconteceu, eu disse que ia acontecer. Pô. Até o Lula é profeta. Né? O que torna impossível qualquer previsão baseada nela. Não sei se Rahner chegou a perceber que sua própria interpretação do Evangelho, sendo ela mesma histórica, só pode ser interpretada desde uma situação concreta, variando o seu sentido conforme estejamos endividados, com dor de barriga, ou ricos, vivendo conforto e estourando de felicidade. Eu digo, mas, meu Deus do céu, se o próprio Evangelho só tem sentido à luz do que acontece, por que o que o Karl Rahner escreve seria diferente? Portanto, o que você disse, você não disse nada. Eu aqui interpreto do jeito que eu quiser. Né? Conforme aquilo que está me acontecendo. Outras conclusões. 1. Não se pode falar de alma, seja como realidade revelada, seja como uma teoria metafísica. Alma, para ele, é apenas uma interpretação. Então, não faz sentido você falar salvação ou danação da alma, porque ele é apenas uma interpretação, uma ideia que você teve. 2. Como tudo são interpretações, a igreja nada pode ensinar aos fiéis, mas deve aprender com eles. Eu digo, peraí. A igreja é grande, mas não existe tantos padres quanto pessoas. O que você acha mais fácil, né? As pessoas aprenderem com um certo número limitado de padres, ou um número limitado de padres aprender com todas as pessoas que existem no mundo? Isso também é uma impossibilidade, isso é uma estupidez absolutamente fora do comum. Né? E, ademais, se você vai na igreja e vai aprender com o padre, você vai aprender alguma coisa que já existe, que ele aprendeu por sua vez. Tem lá o Evangelho, tem a doutrina da igreja. Quer dizer, é um conjunto de textos mais ou menos fixo. E a conversa das pessoas que os padres vão ouvir é a totalidade ilimitada do falatório universal. Quer dizer, do que isso está falando? Isso é uma estupidez. É muito bonito o professor que diz, eu aprendo com os meus alunos. Eu digo, sim, você aprende com os meus alunos como você aprende com qualquer experiência, mas não no mesmo sentido em que você os ensina. Né? Por exemplo, se você é professor de geografia, você pode aprender muito com os seus alunos sobre as habilidades de cada um, a pedagogia, etc., mas não geografia. Porque se é ele que está te ensinando geografia, então ele que tem que receber o seu salário de professor. Que estupidez é essa? Isso é uma sacanagem. Né? 3. O centro da vida cristã não é a verdade e a justiça, mas a misericórdia. Isso não é bonito dizer, só que é o seguinte, se não tem a verdade e a justiça, como é que eu vou saber se a misericórdia é verdadeira ou falsa? Não dá para saber. Quer dizer, existe a misericórdia autêntica, né? Que por sua vez é evidentemente justa, tá certo? Mas, se eu não posso distinguir entre a verdade e o erro, eu também não posso distinguir entre uma misericórdia autêntica e uma fingida. Quer dizer, é outra impossibilidade que ele está nos impondo. Quer dizer, a misericórdia sem a verdade e a justiça não significa nada, porque se não existe verdade, não existe coisa nenhuma para falar. Né? 4. Jesus já salvou todo mundo. O inferno não existe, não há com o que se preocupar.
Eu digo, isso é a única coisa que tem que nos preocupar é a teologia do Karl Rahner, que está nos pondo numa confusão desgraçada. Né? 5. O pecado original é um mito, assim como todos os demais pecados. Ninguém pode saber. 6. Ninguém pode saber exatamente se está ou não em pecado. O que não sei é o que Karl Rahner quer dizer. Ele diz o seguinte: nós temos que ser tolerantes porque a pessoa às vezes não sabe se está ou não está em pecado. Ele diz, não é só isso que ele está dizendo, ele está dizendo que ninguém sabe exatamente se está ou não em pecado. Você acabou de matar sua mãezinha e você sai de lá dizendo, pô, será que foi pecado? Pode ser, pode não ser. Né? Quer dizer, primeiro que esse estado de ignorar completamente se você está em pecado ou não, é um estado patológico que ele está tomando como se fosse o estado normal da humanidade. Em segundo lugar, tem um problema pior ainda. É por isso que eu digo que o cara não é burro. Porque ele diz, ninguém sabe se está ou não em pecado. O que eu não sei verdadeiramente é o que o Karl Rahner quer dizer com isso. Pois se o pecado é um mito, ninguém pode jamais estar nele ou fora dele. Não faz sentido. Quer dizer, o pecado é um estado real, associado à prática de determinados atos maus, tá certo? Ou, se ele é apenas um mito, tá certo? Bom, eu não posso ser um personagem do mito. Né? E também não faz sentido dizer que eu estou fora do mito. Quer dizer, o estado mítico, um mito não é por si mesmo um critério de julgamento de nada. Né? Então, por exemplo, eu invento um julgamento imaginário, um personagem de ficção, por exemplo, sei lá, no livro Processo Maurício, existe lá um julgamento, existe um erro judiciário. Então, eu digo, o personagem, o tal do Maurício, foi condenado e foi um erro judiciário. Mas e você que está lendo o livro? Você foi condenado ou absolvido no processo? Você não foi nem condenado nem absolvido, você não é réu no processo, nem juiz, nem advogado, nem coisa nenhuma. Você é apenas o leitor de um livro. Então, se o pecado é apenas um mito, tudo que eu posso fazer com o pecado é ouvir falar dele. Eu não posso nem estar dentro nem fora dele. Quer dizer, vocês estão percebendo? Quer dizer, isso aqui é dissonância cognitiva, não é nem paralaxe cognitiva mais, isso aqui é loucura mesmo. 7. A igreja está dentro do mundo histórico e não o transcende de maneira alguma. Bom, é claro, se a igreja pode nos levar para o outro mundo, é porque alguma raiz ela tem no outro mundo. Então, essa raiz não está neste mundo. Tá certo? E está dizendo o contrário. A igreja está dentro do mundo, o mundo histórico abrange e envolve a igreja. Então, evidentemente, ela não pode salvar ninguém. Não pode levar ninguém para o céu. Eu estou até lendo aqui o livro do Fulton Sheen, Vá para o Céu. Né? Como é que eu posso ir? Como é que a igreja pode me levar para lá se ela está dentro da história? Então eu não vou sair da história nem depois de morto. 8. O aborto é perfeitamente aceitável para os católicos, assim como a comunhão para divorciados e a ordenação sacerdotal das mulheres. Em suma, pode tudo que a igreja diz não pode, e não pode nada do que a igreja diz que pode. 9. Daí outra conclusão, ninguém é herético ou apóstata, já que todos estão dentro do sentido da história, quer dizer, basta estar. Ou seja, basta existir para você não poder ser um herético nem um apóstata. Daí um comentário, é bom para o Karl Rahner, não é mesmo? 10. A escritura tem o primado sobre a tradição, como já dizia Lutero. Então você vai dizer, isso é herético. Eu digo, não, antes de ser herético, isso é de uma estupidez fora do comum, dentro do quadro. Quando Lutero dizia, Lutero era errado, mas fazia sentido o que ele está dizendo. Dá para entender o que ele está dizendo. Por quê? Lutero acreditava que a escritura tinha um sentido próprio, que foi revelado. Então ele diz, não, isso aqui é mais importante que a tradição. Eu digo, bom, não é, mas o que você está dizendo não é errado, mas não é absurdo. Mas o que o Karl está querendo dizer é o absurdo dos absurdos. Por quê? A escritura tem o primado sobre a tradição, mas não sei que raio de primado pode ser esse, já que a escritura não tem outro sentido senão o das interpretações que recebe, e que ele dá esse sentido permanentemente em mudança justamente da tradição. Como é que uma coisa que tem o primado sobre a outra depende da interpretação que esta outra lhe dê? É melhor que eu dizer, eu mando em você, mas isso depende de como você interpretar o que eu estou dizendo agora mesmo.
Você está entendendo? Então, eu digo aí para Leila, Leila, liga aí o computador, né? E ela dá outra interpretação. Ela pensa que eu mandei ela na cozinha comer um cachorro quente. Então quem é que deu primado? Eu não mando coisa nenhuma. Se quem preenche de sentido o que eu disse é você, quem está mandando é você. É? Agora, pergunto eu, como é que um filósofo, um estudante de filosofia comete um treco desse? Não pode cometer. Se um de vocês cometer, bom, eu não vou expulsar você do curso, tá certo? Mas vou rir um pouco da sua cara, né? Agora, tem aqui um filósofo de envergadura universal, o novo Santo Tomás de Aquino faz uma dessa na nossa frente e pretende ser levado a sério. E pior, o Papa o leva a sério. A hierarquia da igreja leva a sério. Os professores de seminário levam a sério. Os teólogos todos levam a sério. Eu digo, peraí, então, como dizia o Stanislaw Ponte Preta, entramos no perigoso reino da galhofa, né? Já virou gozação. Algumas dessas conclusões foram subscritas informalmente pelo Concílio Vaticano II e outras estão sendo postas em prática agora mesmo pelo Papa Bergoglio. De onde você acha que ele tirou a ideia de que os divorciados podem ter acesso à comunhão? Do Karl Rahner. Agora você vê, todo mundo ouviu falar de Teilhard de Chardin. Porque Teilhard de Chardin está ligado à teoria da evolução, teve aquele filme sobre o julgamento do macaco, teve muita conversa popular a respeito disso, e isso não é só um tema de discussão de teólogos, é um tema de interesse universal. Mas estas coisas que o Karl Rahner está falando é só para teólogo, para padre, para sacerdote. Então isso fica lá dentro. O povo não ouve falar, não sabe, não tem a menor ideia do que é Karl Rahner, e esse é o autor da bagunça inteira, né? Então algumas das conclusões foram subscritas, mas todas elas partem de uma inversão originária. O transcendente é transcendente em si mesmo e, como tal, absolutamente superior independente do imanente. Imanente é o que está aqui, transcendente é o que está lá. O transcendental, ao contrário, só pode ser transcendental em função do conhecimento humano. E o que é o transcendental? São aquelas pré-determinações que demarcam o orbe da minha possibilidade de experiência, da minha. Portanto, ele é definido pela minha forma. Ele é transcendental só em relação a mim, ao meu conhecimento. Agora, quando se diz que Deus é transcendente, Deus não é transcendente em relação ao nosso conhecimento. É em relação a todo o universo, incluindo a parte conhecida e desconhecida. É uma coisa completamente diferente. O transcendental só pode ser transcendental em função do conhecimento humano, cuja forma e limites o definem. Dito de outro modo, transcendental em vez de transcendente, o Deus de Karl Rahner é apenas uma suposição que construímos com base na nossa ignorância, e que, a rigor, não pode ser sequer confirmada ou desmentida pela tal evolução da consciência, já que esta é provisória e eternamente autorrevogável. De onde se conclui, sem margem de erro, que, no fim das contas, a teologia de Karl Rahner, tal qual a epistemologia do desconstrucionista, que nós estudamos mais atrás, não diz absolutamente nada. Só cria uma confusão dos diabos. Então, para mim, este é o escândalo dos escândalos. Não no sentido religioso da coisa, não no sentido de que é uma heresia, sem sombra de dúvida, mas é como dizer, já não se faz heréticos como antigamente, meu Deus do céu, né? Se você comparar esse camarada com Lutero, Lutero é o gênio dos gênios. Esse cara é um jumento, porra. Como é possível uma coisa dessa? Como é possível alguém levar a sério isso, até para escandalizar-se? Né? Se você quer me escandalizar, meu filho, inventa alguma outra coisa. A única coisa que ele está me mostrando é a sua confusão mental, a sua burrice. Se você pretende ser herético, mas não é. Olha, se quer escandalizar alguém, então você tem que ser o Nietzsche. Né? Nietzsche dizia coisas horríveis a respeito de Jesus Cristo, da Virgem Maria, da igreja, etc, etc, e escandalizava mesmo, mas as coisas que Nietzsche dizia faziam sentido. São erradas, são falsas, mas faziam sentido. Mas o que esse cara faz não faz sentido nenhum. Então, além de ser um escândalo no sentido religioso, é um escândalo no sentido intelectual. Então, quando nós vemos a epidemia de burrice que se espalhou no mundo, e particularmente nos lugares mais vulneráveis, como o Brasil, pode ter certeza que pelo menos uns 30% disso vem da crise na Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, durante 2 milênios, deu os parâmetros do pensamento ocidental. Até a doutrina protestante se define dentro de quadros conceituais que são os mesmos da Igreja Católica.
Isso quer dizer, sem o catolicismo não dá para pensar. Até para você ser completamente contra ele. Você lê Nietzsche, você vai ver quanto o pensamento dele depende do referencial católico. Se lê René Descartes, essa aqui inaugura o pensamento moderno, portanto anti-escolástico, ele está todo baseado na escolástica. Então, sem isso, você tira o chão de onde as pessoas estão andando. E cria uma confusão mental que aos poucos vai aproximando as pessoas de um estado que no Brasil você vê muito bem exemplificado. O que as pessoas dizem no Brasil já não faz o menor sentido. É assim, são só, vamos dizer, expressões de desejos momentâneos, loucos também, que não, são irrealizáveis. O mal que esse sujeito fez dentro da igreja é imensurável. E a coisa que ele mais fez é o seguinte, ele imbecilizou a igreja, meu Deus do céu. Não dá para fazer uma discussão teológica séria com base nisso. Não dá para discutir isso nem como heresia. Se chegam a comparar isso a Santo Tomás de Aquino, então eles perderam totalmente o senso das proporções. Não precisa ser um católico para dizer isso, é só examinar do ponto de vista filosófico, você diz, não, isso aqui não se sustenta, isso não dá nem para começar uma conversa. Agora, em Kant já existem coisas assim, em Hegel também, e no próprio Heidegger. Mas o Karl Rahner, de certo modo, ele pegou a parte, a absurdidade dos três, juntou e encarnou. Baixou os três Exu e o velho começou a dizer besteira aí. Tá? Então, é assim, gente. Não esqueçam do meu curso A Guerra contra a Inteligência, o que estão fazendo para imbecilizar você, no qual, claro, você já adivinhou, o Karl Rahner teve uma contribuição substantiva, tá certo? E a ordem jesuítica que acompanha ele também, e os papas que o toleraram também, e o papa que segue o ensinamento dele mais ainda do que todos. Então quer dizer que a tendência imbecilizante não vem só da onde a gente imagina. E note bem, logo no começo dessa série sobre a ideologia multicultural, eu disse, as fontes dela não são ideologicamente coerentes ou uniformes. É uma multiplicidade de agências diferentes que foram todas sintetizadas, não ideológicas, não numa ideologia de conjunto, mas numa estratégia. Ou seja, não há unidade ideológica, há unidade estratégica, de modo que vários discursos ideológicos conflitantes estão concorrendo gradativamente para o mesmo fim. E este fim, como eu pretendo demonstrar, é a instauração da tal da sociedade administrada, que ainda é uma sociedade capitalista, mas é um capitalismo só de grandes empresas, em estreita parceria com o governo, ou seja, uma espécie de economia fascista internacionalizada. E para isto é que a esquerda mundial inteira está trabalhando. Eu digo, mas que bando de trouxa! Eles estão assim, implantando a vitória total e final do capitalismo. Estão colocando um capitalismo indestrutível. Uma vez montada a sociedade administrada, como é na China, meu Deus, derrubar isso só Deus. E os caras estão todos colaborando com isso, alguns achando ainda que estão libertando o proletariado. Então, você vê que quando eu falo a guerra contra a inteligência, não é só que estão baixando o QI das pessoas, não, estão endoidando mesmo.